Existe um tipo de mulher que não entra na vida de um homem para construir ao lado dele. Ela entra para medir até onde ele aguenta ser diminuído sem reagir. Observa suas brechas, testa seus limites, manipula silêncio, distorce conversas, transforma culpa em coleira e, quando percebe que aquele homem quer apenas paz, usa exatamente essa paz como ponto de ataque. E aqui começa o problema. Muito homem confunde paciência com maturidade, tolerância com amor, insistência com lealdade. Ele acha que está sendo forte por aguentar, quando na verdade está entregando a própria dignidade em pequenas parcelas todos os dias, até não se reconhecer mais no espelho. Uma narcisista não precisa gritar o tempo inteiro para destruir emocionalmente um homem. Às vezes, ela faz isso com um olhar de desprezo, uma frase pequena no meio da conversa, uma comparação disfarçada de brincadeira, uma frieza calculada depois de receber carinho. Primeiro, ela encanta, depois, confunde. Em seguida, enfraquece. E quando o homem começa a questionar, ela muda a narrativa. Ele deixa de ser o cara que tentou fazer dar certo e passa a ser o problemático, o inseguro, o exagerado, o controlador. Entenda uma coisa, nem toda mulher difícil é narcisista, nem toda relação complicada envolve manipulação, nem toda briga significa abuso emocional. Mas existem padrões, existem sinais, existem comportamentos que se repetem com tanta precisão que ignorá-los deixa de ser inocência e passa a ser cumplicidade com a própria queda. Quando eu falo em destruir uma narcisista, não estou falando de vingança, ataque ou guerra emocional. Homem que busca vingança ainda está preso. Destruir aqui é desmontar o jogo, é cortar o combustível, é retirar da mão dela o controle que você mesmo entregou. É fazer a manipulação morrer por falta de plateia, por falta de reação, por falta de acesso à sua fraqueza. Porque a narcisista vive de acesso. Acesso à sua mente, à sua culpa, ao seu medo de perdê-la, ao seu desejo de provar valor. Enquanto ela tiver esse acesso, ela não precisa ser mais forte que você. Só precisa saber apertar os botões certos. O primeiro sinal é simples. Ela não busca conexão, ela busca controle. Ela pode parecer intensa, apaixonada, magnética, diferente de todas. Mas observe com calma. A intensidade dela aproxima ou aprisiona? A presença dela traz paz ou vício emocional? Depois de estar com ela, você se sente mais homem ou se sente menor, confuso, ansioso, tentando descobrir onde errou? Esse é o ponto que muitos homens não querem encarar. A narcisista não domina apenas o homem fraco, ela domina também o homem carente de validação, o homem bem-sucedido, trabalhador, respeitado fora de casa, mas emocionalmente faminto por aprovação dentro de um relacionamento. Ele pode comandar empresa, liderar equipe, resolver problema de todo mundo, mas basta uma mulher saber mexer na ferida certa. E esse homem vira refém de uma mensagem visualizada e não respondida. A manipulação não começa quando ela humilha você em público. Começa antes. Começa quando você sente que algo está errado e escolhe fingir que não viu. Começa quando ela testa uma falta de respeito pequena e você engole para evitar conflito. Começa quando ela some, volta fria, muda o tom, inverte a culpa e você aceita uma explicação fraca só para não perder a presença dela. Tem homem que só percebe que virou refém quando já perdeu o respeito próprio. Antes disso, ele chama de fase, temperamento, trauma, amor complicado, intensidade. O nome bonito muda, mas o efeito é o mesmo. Ele começa a negociar consigo mesmo para permanecer onde já deveria ter saído. E a mulher narcisista percebe isso. Percebe quando o homem tem medo de abandono, quando tenta agradar demais, quando não sustenta um não, quando ameaça ir embora, mas volta na primeira migalha de afeto. E quando ela percebe, acabou, porque a partir daí, ela não discute como alguém que teme perder a relação. Ela discute como alguém que sabe que você não vai embora. Existe uma diferença brutal entre amar uma mulher e se ajoelhar emocionalmente diante dela. Amar exige presença, respeito, entrega e cuidado. Se ajoelhar emocionalmente exige medo. E onde existe medo de perder acima do respeito por si mesmo, a manipulação encontra moradia. A narcisista não destrói um homem de uma vez. Ela desmonta por etapas. Primeiro, mexe na percepção dele, fazendo-o duvidar do que viu.
Depois, mexe na autoestima, fazendo-o achar que está pedindo demais. Depois, mexe na reputação, criando versões onde ela é sempre vítima e ele sempre vilão. Depois, mexe no isolamento, afastando o homem de amigos, família e conselhos sensatos. E quando ele se vê sozinho, cansado, confuso e emocionalmente dependente, ela oferece pequenos momentos de carinho, como se fossem prêmio. Um elogio raro, uma noite boa depois de semanas de frieza. Um pedido de desculpas mal feito. Uma mensagem doce depois de dias de desprezo. E o homem já condicionado recebe aquilo como se fosse salvação. Não é salvação. É manutenção do cativeiro emocional. O primeiro passo para destruir esse jogo é impor limites inabaláveis. Não limite de discurso. Não limite de textão. Limite de verdade. Limite que tem consequência. Porque limite sem consequência não é limite. É um pedido educado para continuar sendo desrespeitado. Quando você diz, não aceito ser tratado assim, e continua aceitando, você ensinou que sua palavra não tem peso. Quando você diz, se isso acontecer de novo, eu vou me afastar, e não se afasta, você ensinou que sua dignidade pode ser negociada. A narcisista testa a cerca, empurra, provoca, ironiza, pressiona, só para descobrir até onde pode ir. Um homem sem limite vira território aberto. O segundo passo é parar de alimentar a reação. A narcisista precisa do seu desespero, da sua raiva, da sua ansiedade, da sua necessidade de explicar, provar, convencer, corrigir e justificar. Ela provoca para medir o quanto ainda controla você. Ela joga uma frase venenosa e espera você sangrar. Ela retira afeto e espera você implorar. Ela cria caos e observa se você corre para organizar a bagunça que ela causou. E é exatamente aí que começa a destruição do poder dela. Quando você para de reagir como um homem faminto por aprovação e começa a agir como um homem que recuperou o comando da própria vida. Ela provoca e você não entrega descontrole. Ela acusa e você não entra em defesa desesperada. Ela distorce e você não passa horas tentando provar o óbvio. Ela ameaça e você não se humilha para impedir a perda. Isso não é frieza infantil. Isso é autocontrole. E autocontrole não significa aceitar calado. Significa escolher o momento, o tom e a consequência. Há uma diferença enorme entre silêncio covarde e silêncio assertivo. O silêncio covarde engole desrespeito porque tem medo. O silêncio assertivo encerra o acesso porque tem dignidade. O primeiro adoece, o segundo liberta. Quando ela tenta puxar uma briga circular, o homem firme não entra. Quando ela muda de assunto para fugir da responsabilidade, ele não corre atrás do labirinto. Quando ela transforma um limite em acusação, ele não passa horas implorando para ser entendido. Ele diz o necessário com calma e observa o comportamento depois. Porque quem quer resolver entende limites. Quem quer controlar dramatiza limites. A mulher narcisista costuma reagir ao limite como se tivesse sido agredida, porque para ela, seu limite não é proteção sua, é perda de domínio dela. Então ela ridiculariza, acusa, ironiza, chora, ameaça, faz silêncio, envolve terceiros, posta indireta, tenta te desestabilizar. A forma muda, mas o objetivo é o mesmo: fazer você se sentir culpado por ter se protegido. E aqui, o homem precisa ter frieza moral. Não frieza emocional de quem não sente nada. Frieza moral de quem não entrega o volante para a culpa fabricada. Você pode compreender a dor de alguém sem aceitar ser punido por ela. Pode reconhecer que a pessoa tem traumas sem se tornar saco de pancada emocional. Pode amar sem permanecer disponível para desrespeito. Compaixão não exige autoabandono. Outro golpe profundo contra esse jogo é a independência emocional. Enquanto você precisa dela para se sentir homem, ela tem poder. Enquanto uma mensagem dela define seu humor, ela tem poder. Enquanto a aprovação dela vale mais do que sua consciência, ela tem poder. Mas quando você reconstrói sua vida fora do alcance dela, o domínio enfraquece. Reconstruir a vida não é postar fotos sorrindo para provocar. Isso é dependência com fantasia de superação. Reconstruir é voltar para seus projetos, seus amigos, seu corpo, seu trabalho, sua rotina, sua mente. É recuperar a capacidade de ficar sozinho sem transformar solidão em desespero. Homem que não sabe ficar sozinho vira presa fácil de qualquer afeto perigoso. Ele negocia valores para não enfrentar o vazio.
Aceita desrespeito para não encarar a cama vazia. Chama migalha de amor porque o silêncio da própria vida assusta. E enquanto a solidão parecer pior que a humilhação, ele continuará voltando para lugares onde não é respeitado. Uma narcisista perde força quando percebe que sua vida não cabe mais na mão dela, quando você não cancela compromisso por chantagem, quando não abandona amigos porque ela fez cara feia, quando não muda sua verdade para evitar o mau humor dela. A pessoa manipuladora quer ser o centro. Sua libertação começa quando você deixa de orbitar. E aqui entra um ponto que muito homem ignora por orgulho: apoio. Homem isolado é mais fácil de controlar. Homem sem amigo honesto, sem família por perto, sem mentor, sem terapeuta, sem alguém que o escute com clareza, vira refém da versão de quem o manipula. Ele começa a achar normal o que qualquer pessoa de fora enxergaria como absurdo. A rede de apoio não existe para criar torcida contra ela. Existe para devolver realidade. Para você ouvir, isso que você está vivendo não é saudável. Para alguém lembrar quem você era antes. Porque homem em relação tóxica muitas vezes não precisa de mais romance, precisa de testemunha, precisa de espelho, mas o golpe mais forte contra uma mulher narcisista não é discutir melhor, não é expor em público, não é fazer ela sentir o que você sentiu. O golpe mais forte é a sua estabilidade. Parece pouco para quem está viciado em drama, mas é devastador para quem precisa do seu caos. Quando você permanece sereno diante da provocação, a máscara começa a trabalhar contra ela. Quando você não entra no barraco, o barraco fica sem parceiro. Quando você não devolve ofensa, a ofensa fica nua. Quando você não se desespera diante da ameaça, a ameaça perde dentes. Quando você mantém postura em público, a pessoa que depende de teatro começa a se revelar sozinha. Não tente arrancar a máscara dela com as mãos. Muitas vezes, quem tenta expor demais acaba parecendo obcecado, amargo, vingativo. Deixe o padrão aparecer. Deixe a postura falar. Deixe as atitudes dela encontrarem o vazio da sua ausência emocional. Existem pessoas que se revelam melhor quando você para de defendê-las e também para de atacá-las. Brilhar em público, nesse contexto, não é vaidade. É postura, é manter-se inteiro quando ela tenta te desestabilizar. É não aceitar provocação disfarçada. É não virar personagem da narrativa dela. É mostrar, sem discurso, que você não está mais disponível para ser puxado para a lama. A mulher narcisista quer que você pareça menor, inseguro, desequilibrado. Quer que você reaja de um jeito que confirme a história que ela conta. Por isso, sua calma é ofensiva para o jogo dela. Sua coerência é ameaça. Seu silêncio bem colocado é um espelho. Sua ausência de desespero é uma sentença. Mas existe uma linha clara. Não transforme isso em guerra. Se há ameaça, agressão, perseguição, chantagem grave, exposição íntima, risco físico ou psicológico intenso, o caminho não é bancar o herói silencioso. O caminho é buscar apoio real, orientação profissional, registrar o que for necessário e proteger-se com inteligência. Homem maduro não confunde coragem com imprudência. No fim, a grande lição não é sobre ela, é sobre você. Porque enquanto o homem fica obcecado tentando decifrar cada gesto, cada frieza, cada provocação, ele esquece de olhar para o ponto principal, o que essa relação está fazendo com a estrutura dele. Não adianta entender todos os mecanismos de uma mulher narcisista se você continua entregando sua paz para alguém que não respeita seus limites. Identificar o padrão é importante, mas identificar e permanecer no mesmo ciclo é apenas sofrimento com consciência. E sofrimento com consciência é ainda mais cruel, porque agora o homem já não pode dizer que não sabia. Ele sabe quando uma conversa não busca solução, mas domínio. Sabe quando o pedido de desculpas é só uma pausa antes da próxima falta de respeito. Sabe quando o carinho vem com a intenção de puxá-lo de volta para o mesmo lugar. A pergunta deixa de ser, ela é narcisista? A pergunta passa a ser, por que eu continuo me colocando onde preciso implorar por respeito? Essa é a pergunta que corta mais fundo, porque falar do defeito do outro é fácil. Difícil é admitir que, em algum momento, você trocou firmeza por medo, lucidez por esperança, dignidade por migalhas de afeto. Isso não significa se culpar por ter sido manipulado. Significa recuperar responsabilidade sobre o próximo passo. Você pode não ter escolhido cair no jogo, mas escolhe se continua nele. Pode não ter percebido os sinais no começo, mas agora que percebeu, permanecer vira decisão. E toda decisão cobra preço.
Relação tóxica costuma cobrar em identidade. Uma mulher com comportamento narcisista não vence você pela força. Ela vence quando faz você se afastar de si mesmo, quando você começa a aceitar coisas que antes condenava. Quando vira um homem desconfiado, reativo, ansioso, tentando prever o próximo clima ruim. Quando sua rotina passa a girar em torno da instabilidade dela. O padrão real é o que permanece depois da promessa. É o que aparece depois da briga. É o que se repete quando ela é contrariada. É o que surge quando você impõe limite. Uma mulher pode falar bonito, chorar bonito, jurar que entendeu. Mas se o comportamento volta para o mesmo lugar, a resposta já foi dada. Só falta você parar de discutir com a realidade. Destruir o poder de uma narcisista é exatamente isso. Parar de discutir com a realidade. É parar de tentar convencer uma pessoa manipuladora de que ela está manipulando. É parar de entregar textões para quem usa suas palavras como arma. É parar de pedir empatia para quem só demonstra empatia quando está perdendo o controle. É sair do tribunal. Porque muita relação tóxica vira um tribunal infinito onde o homem está sempre no banco dos réus. Ele precisa explicar intenção, tom, passado, mensagem, silêncio, olhar, cansaço, limite. Tudo vira prova contra ele. E quanto mais ele se defende, mais preso fica. Até que um dia, entende, nem toda acusação merece defesa. Às vezes, a defesa mais forte é encerrar a audiência. Isso exige coragem, porque ela pode transformar sua saída em abandono, sua firmeza em frieza, seu limite em crueldade, seu silêncio em culpa. Pode contar versões, pode dramatizar, pode tentar fazer você parecer o vilão da história. E aqui entra uma maturidade rara. Aceitar ser mal interpretado por quem precisa distorcer você para proteger a própria imagem. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo precisa entender. O homem, que depende da aprovação de todos, continua vulnerável à manipulação de alguns. Reputação se protege com postura, não com desespero. Quem conhece sua conduta vai observar o tempo. E o tempo costuma fazer um serviço que gritaria nenhuma consegue fazer. Ele revela padrões. Mas enquanto o tempo trabalha, você precisa trabalhar também. Reconstruir-se depois de uma relação assim não é apenas bloquear contato e fingir que está tudo bem. É reorganizar por dentro. É entender quais feridas fizeram você aceitar tão pouco. É perceber por que o medo de perder alguém falou mais alto do que o respeito por si mesmo. Essa parte é desconfortável, mas é onde nasce um homem mais difícil de manipular, porque o homem que apenas sai de uma narcisista sem se entender pode encontrar outra com rosto diferente e padrão parecido. Ele muda de personagem, mas continua com o mesmo buraco emocional. E buraco emocional não preenchido vira convite para repetição. Por isso, o foco precisa voltar para você. Sua rotina, seu corpo, seu trabalho, sua mente, seus amigos verdadeiros, seus projetos abandonados. A sua vida precisa deixar de ser reação ao humor de alguém e voltar a ser construção. Porque um homem em construção tem menos tempo para se ajoelhar diante de caos emocional. E não confunda reconstrução com vingança. Tem homem que sai machucado e quer provar que venceu. Começa a apostar em direta, exibir mulher, criar personagem de superioridade. Isso ainda é prisão. Só mudou a decoração da cela. Quando você precisa que ela veja sua vitória, ela ainda participa dela. A verdadeira superação é silenciosa o suficiente para não pedir plateia. O homem livre não vive para causar arrependimento em quem o feriu. Vive para não repetir a versão de si mesmo que aceitou aquilo. Essa é a vitória. Não é fazer ela sofrer. É fazer você crescer. É olhar para trás sem saudade do cativeiro. É lembrar dos sinais sem vontade de voltar. É reconhecer os momentos bons sem permitir que eles apaguem o custo total. Momento bom não sustenta relação quando o padrão destrói. Um jantar agradável não compensa semanas de ansiedade. Uma noite de carinho não apaga meses de desprezo. Uma mensagem doce não corrige manipulação repetida. Um pedido de desculpas não substitui mudança. Homem maduro não se alimenta de exceção. Ele avalia consistência. E consistência é simples de observar. Quando você coloca limite, a pessoa respeita ou pune. Quando você sofre, ela escuta ou compete. Quando erra, ela assume ou inverte. Quando você cresce, ela apoia ou diminui. Quando você precisa de paz, ela oferece presença ou cria drama? A resposta está menos no que ela diz e mais no que ela repete.
A destruição final do jogo narcisista acontece quando você não sente mais necessidade de explicar sua saída para quem se beneficiava da sua permanência. Você sai porque entendeu. Sai porque se respeita. Sai porque a relação deixou de ser construção e virou desgaste. Sai porque percebeu que amar alguém não pode significar abandonar a própria coluna. E talvez ela diga que você mudou, que ficou frio, que ficou egoísta, que alguém colocou coisa na sua cabeça, que você está jogando fora uma história. Mas às vezes o homem precisa responder por dentro sem espetáculo. Não, eu estou parando de jogar fora quem eu sou. Essa é a diferença. Você não está destruindo uma pessoa. Está destruindo o acesso dela ao seu ponto fraco. Está destruindo a ponte pela qual ela entrava na sua mente. Está destruindo a fantasia de que amor precisa doer para ser profundo. Está destruindo a versão sua que aceitava migalhas por medo de ficar sozinho. E quando essa versão morre, nasce um homem diferente. Mais calmo, mais seletivo, menos impressionável, menos dependente de elogio, menos vulnerável a joguinho. Um homem que entende que beleza sem caráter emocional é armadilha bonita. Que intensidade sem respeito é veneno com perfume. Que desejo sem paz cobra caro. Então guarde isso. Uma mulher narcisista pode tentar distorcer sua imagem, provocar sua culpa, puxar sua reação e testar seus limites. Mas ela só vence enquanto você participa do jogo. No dia em que você fecha o acesso, sustenta a consequência e volta para si, o poder dela começa a morrer, sem barulho, sem vingança, sem espetáculo, apenas com a força silenciosa de um homem que decidiu não ser mais manipulado. E é por isso que tem homem que precisa acordar antes que a vida cobre caro demais. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual foi o sinal que você demorou demais para enxergar, porque às vezes o conselho que salva outro homem não vem de teoria, vem da cicatriz de quem já pagou o preço e decidiu nunca mais voltar para o mesmo lugar.